ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder dividir esses momentos com você, às vezes entrando aí na sua casa, ou às vezes, por conta da tecnologia, da modernidade, você nos levando com você. Indo trabalhar, indo para a escola, voltando, em outras atividades do dia. Poxa, o importante é levar até você conhecimento e informação para que você se interesse sobre os assuntos. Dificilmente aqui no Vejam Só nós conseguimos esgotar os temas, mas o objetivo principal é que você desperte esse interesse pelo conhecimento. Busque informação, busque leitura e, a partir disso, obviamente, você consiga dar as suas respostas às perguntas que nós colocamos. Por isso, fique ligadinho. Hoje, um tema muito interessante, muito legal da gente conversar, da gente pensar, e por isso eu te convido a participar. Na sequência, eu vou apresentar o tema para você, mas antes eu quero apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar nessa caminhada aqui no Vejam Só. É com muita alegria que nós recebemos aqui no estúdio o pastor Jeremias Borges, ele que é da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Belém. Pastor Jeremias, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. É uma alegria receber o irmão, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor a todos os irmãos, ao irmão Zeca, a todos os nossos telespectadores, a produção do programa Vejam Só. E é uma alegria, Zeca, quero também saudar o pastor Kaique, Deus abençoe, professor. E é uma alegria debatermos aqui assuntos tão importantes, para a igreja, para as pessoas, as dúvidas. É uma bênção. Graças a Deus por esta rica oportunidade. A gente que agradece, viu, pastor Jeremias, pelo carinho do irmão. Vou pedir para o irmão passar o endereço da igreja, Assembleia de Deus do Ministério Belém, que é uma parceiraça aqui do Vejam Só. Verdade. Muitos irmãos que vêm aqui, colaboram, sempre com um nível intelectual muito interessante, muito elevado. Já fica aqui nosso agradecimento também aos irmãos ali na fé. Por favor, pastor. Nós estamos ali na sede da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, Rua Doutor Fon, 140, Belenzinho. Culto às terças-feiras, às 19h30, domingo às 19 horas também. Será um prazer recebê-los lá. Muito bacana, pastor Jeremias. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos os irmãos aí da Assembleia de Deus do Ministério Belém, amigos do Vejam Só. Fica aqui o nosso agradecimento registrado. Além do agradecimento, quero deixar registrado que durante a conversa, todos os contatos do pastor Jeremias estarão à sua disposição, tá bom? São os canais oficiais para você contactá-lo, conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão. Se tiver dúvidas sobre a questão, endereço, horários da igreja, também pode ficar à vontade. Se ficar alguma dúvida, quiser fazer algum comentário também sobre o assunto, são os canais oficiais para você fazer, tá certo? Muito bom. O Vejam Só também recebe na noite de hoje o professor Kaique Islumial de Camargo, ele que é da Igreja Presbiteriana Renovada. Professor Kaique, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. É uma alegria receber o irmão, seja muito bem-vindo. Boa noite, Zeca. Boa noite, pastor Jeremias, a todos os nossos telespectadores do programa. Para mim é uma imensa satisfação fazer parte do programa na data de hoje. Eu sou um telespectador aí há muitos anos, então estar aqui hoje certamente é um motivo de muita alegria. Espero contribuir de alguma forma para esse tema que, por sua vez, é tão espinhoso e, ao mesmo tempo, tão pouco explorado. Sem que dúvida. Deus nos direcione nesse tempo, que seja um tempo bom. Amém. Esse é nosso desejo também. Eu e o Kaique, a gente já conversava pelas redes sociais, E ele contou exatamente essa experiência de assistir, de querer participar, e a gente foi conversando. Tá vendo? Então, de repente, você que nos assiste também quer participar, de repente pode ser um sonho que você consiga realizar também, tá bom? Kaique, antes de mostrar o seu material, que tem tudo a ver com o tema de hoje, passa o endereço da igreja pra gente, por favor. Com certeza. Eu congrego na Igreja Presbiteriana Renovada em Santo André, no Parque Erasmo. Ela fica localizada na Avenida Itamaraty, número 3370. Avenida Itamaraty, número 3370. Pastor titular, pastor Lucas de Paula, inclusive quero mandar um abraço ao pastor Lucas, bem como a todos os queridos irmãos da minha amada igreja, e em especial para a irmã Sara, 71 anos de idade e é telespectadora, não perde um programa do Vejam Só. Então, um abraço especial a todos e
também para a irmã Sara. Ô, Sara, fica aqui também o nosso abraço. Obrigado, viu, pelo carinho. A todos os irmãos aí da comunidade, ao pastor Lucas, que também gentilmente nos atendeu. Muito obrigado pelo carinho. Fez excelentes recomendações do Kaique. Já falei aqui para ele que ele vai ter que brilhar hoje no programa, depois de tudo que o pastor falou. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. E mais uma vez, só para reforçar a minha tese de que a região do ABC aqui de São Paulo é a região mais evangelizada do país. O lugar para ter igreja. O lugar para ter igreja. Nunca vi. Mais uma lá, hein? Kaique, fala um pouquinho desse trabalho aqui pra gente, por favor. Nós vamos mostrar ali. Olha lá, já tá ali no ar. Ó. A Esperança. Maravilha. A Esperança, um estudo introdutório acerca do destino eterno dos não evangelizados. É uma obra onde eu discorro, né, sobre esse tema espinhoso. Apresento 5 perspectivas. São elas inclusivismo, exclusivismo, evangelismo pós-morte, né, que é também conhecido como perseverança divina. Falo sobre o universalismo e também o pluralismo religioso. Porém, a minha ênfase é no inclusivismo e exclusivismo, que eu acredito que são as crenças mais ortodoxas aí no que tange a questão dos não evangelizados. Rapaz, tem umas recomendações fracas aqui, do Vailate, do Magno Paganelli. Tá mal acompanhado, hein? Tá mal acompanhado. Bondade do Senhor. Ah, que isso. Bom, tá aí também, se você tiver interesse, outras dúvidas sobre o assunto, sobre o Ministério do Kaique também, os contatos estarão à sua disposição durante todo o programa. Fique à vontade para localizá-lo, inclusive sobre o material também. Se tiver dúvidas, interesse, adquirir, fique à vontade, tá certo? Vamos conhecer o tema da nossa conversa de hoje? Nossa matéria de abertura vai apresentá-lo e, obviamente, colocar alguns questionamentos também. Vejam só. Todas as pessoas responderão a Deus, se ouviram a seu respeito ou não. A Bíblia nos diz que Deus claramente se revelou na natureza e nos corações das pessoas. O problema é que a raça humana é pecadora. Todos nós rejeitamos este conhecimento de Deus e contra ele nos rebelamos. Longe da graça, Deus nos entregaria aos desejos pecaminosos de nossos corações, permitindo que descobríssemos quão inútil e miserável é a vida longe dele. Isto é o que ele faz com aqueles que o rejeitam. Na verdade, não é que algumas pessoas não tenham ouvido a respeito de Deus, mas ao contrário. O problema é que elas rejeitam o que ouviram e o que está claramente revelado na natureza. Se tomarmos por base que aqueles que nunca ouviram o Evangelho serão agraciados com a misericórdia de Deus, vamos cair em um imenso problema. Se as pessoas que nunca ouviram o Evangelho forem salvas, devemos então nos certificar que ninguém ouça o Evangelho. Por que correr o risco de que pessoas possivelmente rejeitem o Evangelho e se condenem quando anteriormente já eram salvas porque nunca tinham ouvido o Evangelho? Vamos agora para o nosso debate. Queremos entender qual o destino daqueles que nunca ouviram o Evangelho. Fique ligado, o Vejam Só está apenas começando. Tem muito assunto para a gente tratar. É um tema difícil, né? O Kaique já apontou aqui, espinhoso, porque trata de um assunto que não compete ao ser humano. Mas que a gente gosta de falar sobre isso, a gente gosta demais. E hoje nós vamos ter essa oportunidade, então fique ligadinho. Antes de pegar as opiniões iniciais aqui dos meus convidados, deixa eu só reforçar com você o nosso site, o novo site da HIT, www.hittv.com.br. Acesse, muita informação, o site está todo repaginado, tá bom? Todo reformulado, muita informação da emissora, da nossa programação, dos bastidores. É uma forma nova de você interagir conosco também, então fique à vontade, navegue por lá, você vai encontrar muita informação. Se possível, salve esse endereço na sua barra de favoritos, porque daí toda vez que você acessar o seu navegador, ela já está ali salva, você clica e já é direcionado para o site, tá bom? Então vai lá, faz uma visita, hittv.com.br, tá certo? Meus irmãos, é praxe aqui no Vejam Só a gente começar a nossa conversa pedindo a resposta de ambos para a nossa pergunta inicial. Talvez seja a pergunta mais difícil do programa, mas eu vou pedir que nesse primeiro momento, de forma objetiva, pontuem a linha que vocês vão seguir, que vocês vão defender, e aí durante o programa a gente vai aprofundando esses aspectos, tá bom? Pastor Jeremias, vou começar com o irmão, por favor. Como é que o irmão responde? Haverá salvação
para aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho? Querido irmão Zeca, a todos que nos acompanham, a salvação é um departamento exclusivo de Deus. E nós cremos e sabemos, e quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, ele diz que o desejo, a vontade de Deus é que todos se salvem, que todos o procurem, que todos se coloquem à disposição. É claro que, se nós olharmos de um aspecto teológico, bíblico, Deus sempre se revelou à humanidade, às pessoas, através da natureza, através da consciência, através da sua palavra. Paulo também escrevendo aos Romanos, lá no 1º capítulo, no 2º capítulo, ele nos diz que aos homens isso será inexcusável ou indesculpável a justificativa de que não ouviram ou não sabem que existe um Deus que é amor, porque Deus sempre procurou um relacionamento com o homem. Deus sempre veio ao encontro do homem, o homem falho, o homem pecador, o homem que se distanciou de Deus, porém o amor de Deus através de Cristo, Deus sempre procurou se manifestar diante dos homens o seu amor, a sua bondade, o seu perdão. É um tema complexo, não é um tema fácil, porém a Bíblia nos dá parâmetros, nos dá indicações para entendermos este tema. Mas a verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bom, pastor Jeremias. Tem muita coisa que a gente pode aprofundar e nós vamos fazê-lo na sequência. Professor Kaique, eu quero ouvir a opinião do irmão também. Qual que é a linha que o irmão defende e, obviamente, como responde a nossa pergunta, né? Para quem nunca ouviu a pregação, haverá salvação? Zeca, se eu disser que não, eu estarei, né, não eu, mas crendo, consequentemente, que estarão condenadas todas as crianças que não atingiram a idade da razão, os mentalmente incapazes, bem como todos os povos não evangelizados, uma vez que eles não ouviram de maneira clara a exposição do Evangelho. Por isso, a questão que se coloca é possível que um indivíduo seja salvo, ainda que ele não creia em Jesus Cristo? Todos os povos não evangelizados estarão condenados por conta de um acidente histórico, geográfico ou por omissão da igreja? Eu acho que dar uma resposta simplista não resolve a questão. Então nós precisamos considerar, à luz de argumentos bíblicos, teológicos e até filosóficos, uma vez que o assunto envolve implicações cristológicas, soteriológicas, missiológicas e antropológicas. Mas, no que diz respeito ao debate, como eu disse anteriormente, duas linhas se destacam, que é o inclusivismo e o exclusivismo, nos quais existem três pontos basilares onde há concordância em dois e discordância em um. O inclusivista e o exclusivista concordam quanto ao argumento ontológico, no sentido de que o cristianismo é a única religião verdadeira. O segundo ponto é o argumento soteriológico, que a salvação ela só é possível por conta do sacrifício vicário de Cristo. Afinal de contas, se assim não fosse, não haveria salvação, não haveria redenção, não haveria perdão de pecados. Então, o cristianismo é a única religião verdadeira, a salvação só ocorre por conta do sacrifício vicário e substituto de Cristo. Contudo, há uma discordância no que tange ao argumento epistemológico. Porque se você perguntar para o exclusivista, a fé em Cristo é necessária para a salvação? Ele vai dizer sim. De maneira que se o indivíduo não confessar e não tiver uma fé explícita e pessoal em Jesus, ele estará irremediavelmente perdido. No entanto, se você faz a mesma pergunta ao inclusivista, a fé em Cristo é necessária para a salvação? Ele vai dizer sim, mas reticências. Por quê? Porque a fé em Cristo é um critério para aqueles que possuem condições de fazê-lo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, onde há a livre circulação da pregação do Evangelho e o indivíduo ouve sobre Jesus, necessariamente ele precisa responder o convite à salvação de maneira positiva. Porque rejeitar a Cristo, conforme João 3,18, é rejeitar a própria salvação. Então, o critério crer em Cristo, ele é válido e se aplica aos que possuem condições de fazê-lo. No entanto, os povos não evangelizados, crianças e mentalmente incapazes, não se enquadram, uma vez que eles não possuem condições de responder positivamente a Jesus. Então, eu seguirei a linha
inclusivista. Ainda nas considerações iniciais, só para que não fique algo dúbio aqui, ambíguo, é importante dizer que o inclusivismo ele não é pluralismo religioso, uma vez que ele admite que o cristianismo é a única religião verdadeira, e ao mesmo tempo ele também não é semelhante ao universalismo, porque nós cremos que haverá o inferno, haverá condenação e que nem todos os povos não evangelizados irão crer em Deus. Óbvio que não. O cenário ideal é um missionário chegando e pregando de maneira contextualizada, a fim de que o indivíduo entenda o plano histórico redentivo, a morte substituta de Cristo, o seu retorno glorioso. Esse é o cenário ideal, mas nós sabemos que não é assim que acontece. Muitas pessoas morreram sem ouvir sobre Jesus, outras tantas estão morrendo e, infelizmente, outras ainda morrerão. E o Senhor não os privou de ter conhecimento acerca dele. Então, de maneira bem resumida, aqui nas considerações iniciais, eu diria sim que é possível que o indivíduo seja salvo e desfrute da salvação que há em Cristo, ainda que ele não tenha ciência da vida e obra do Senhor Jesus. Muito bom, Kaique. Obrigado. Tem muita coisa que ele pontuou que nós vamos conseguir aprofundar também, que o pastor Jeremias vai poder comentar, tecer algumas observações, mas antes, eu quero contar com a sua participação, como a gente faz sempre aqui no Vejam Só, você que nos assiste, dando a sua opinião, dando a sua contribuição para o programa. É só acessar aqui, ó, nosso perfil no Instagram, @programa Vejam Só. Entra lá e você vai conseguir localizar várias oportunidades de interação. Seja respondendo a enquete, que eu vou colocar agora para você, seja mandando perguntas que podem ser feitas aqui aos convidados, comentários, sugestão de tema. Tem muita coisa que você pode fazer lá pelo nosso perfil do Instagram, tá bom? Inclusive mandar suas observações. Esses dias nós recebemos lá um telespectador falando que aqui no Vejam Só nós fizemos um voto barbial. Eu e o Weber, todo mundo de barba. Aí a gente respondeu para ele que a gente fez para o programa melhorar, para crescer, para ter mais audiência. Obrigado, viu, gente, pelo carinho. Põe na tela aí a nossa enquete, por favor. O que a gente quer saber de você, obviamente, basicamente a pergunta tema do programa. Quem nunca ouviu o Evangelho, será? E aí você tem duas opções: salvo ou será condenado. Quem nunca ouviu o Evangelho, na sua visão, será salvo ou condenado? Escolha uma das opções, vote. Na postagem seguinte, você vai ver a possibilidade de justificar a sua escolha, tá bom? Essas justificativas nós vamos colocando aqui durante o programa, durante a nossa conversa, para você poder participar também, tá bom? Para os convidados tecerem observações em cima da sua opinião, tá bom? Então fique à vontade para participar, por favor. Irmãos, eu vou até, inclusive, já aproveitar, já que a gente falou muito do julgamento, e eu quero utilizar uma pergunta que a gente recebeu também pela internet, para começar a suscitar essa discussão primeiro. Pode colocar aí na tela, por favor, é a pergunta do Luan, na verdade é o perfil, né? @Luan_Lades. Como poderá ser julgado se nunca ouviu falar de Deus? E aí eu quero inclusive abrir essa questão no seguinte sentido: existe biblicamente, pastor Jeremias, uma outra possibilidade? Pelo que eu lembro, assim, traga assim na memória, a Bíblia fala que todos serão julgados, todos irão passar diante desse tribunal de Cristo. Sim. Quem nunca ouviu vai ter um tratamento diferente, vai ter uma outra possibilidade? Como é que o irmão responde essa pergunta? Irmão Zeca, desculpe. Não. Quando nós observamos a palavra de Deus, como já falamos aqui, Deus se revela pela natureza, o Salmo 19 nos fala isso. Deus se revela pela consciência do homem, também pela sua palavra. Quando nós vamos para a palavra de Deus, quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Roma, ele nos dá uma informação muito interessante. Diz aqui no capítulo 2, verso 12 a seguir: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei, os que não ouvem a lei, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Quando nós pensamos nesta perspectiva, como eu disse no início, a salvação é um departamento de Deus, e nós não temos, eu até comentei com o pastor Kaique, nós não somos porteiros do céu. Sim, boa. Lamentavelmente existem alguns que são porteiros do céu. Decide quem entra, quem sai, quem não pode, quem não vai. Mas quando nós pensamos neste texto, quando Paulo fala das coisas intrínsecas e profundas no coração do homem e o grau de revelação que estas pessoas tiveram de Deus, que tiveram de Cristo, e nós como homens e como mentes finitas, nós não teríamos uma palavra direta e clara, objetiva, dizendo, não, eles serão condenados de uma forma direta e absoluta. Mas Deus há de julgar também as intenções e as revelações que estas pessoas tiveram do próprio Deus. E onde a nossa mente, ela é finita, ela não alcança. Porque se nós pensarmos na questão do conhecimento, o que é conhecimento? Conhecimento é a relação de aproximação entre o ser e o objeto. Quanto mais eu me aproximo daquela câmera, mais eu vou conhecê-la. Quanto mais eu me distancio dela, menos eu vou conhecê-la. Então, este julgamento pertence a Deus. E nós não temos condições humanas e limitadas de afirmar que haverá uma condenação eterna e absoluta. Deus é amor, Deus é justiça, mas Ele é soberano. Muito bom. Então, nós vamos aproveitar essa oportunidade aqui, antes do professor Kaique responder, para trazer uma opinião de fora aqui para dentro do programa também, para a gente poder ampliar esse debate. E é com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade a pastora e escritora Bianca Toledo. Minha irmã, muito obrigado pelo carinho. É uma alegria recebê-la aqui no programa. A gente já tinha tentado outras vezes, não deu certo. Graças a Deus, essa oportunidade chegou. Seja muito bem-vinda. É uma alegria recebê-la, minha irmã. Muito obrigada, Zeca. Desde já agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Cumprimento os convidados que estão com você, meus colegas, pastores. E gostaria de compartilhar um pouco do que veio ao meu coração quando eu ouvi essa pergunta. Deixa eu abaixar um pouquinho o meu volume aqui, porque acho que está dando um pouquinho de microfonia. Isso. Bianca, bom, quando a gente para pensar... Não, vamos lá, pode dar a resposta, por favor. Aqui. Quando a gente para pensar a respeito da salvação, e eu concordo com o meu colega que disse que salvação é um departamento de Deus, e as pessoas questionam muito a respeito da justiça divina, quando a gente começa a falar sobre a salvação, usando da nossa moral, né, humana, da nossa concepção daquilo que é justo e injusto, recebemos muitos questionamentos a respeito que são boas, que são caridosas, verdadeiras, generosas. Mas a palavra de Deus diz que ninguém pode, por outro fundamento, além do que já está posto, chegar ao Pai, a não ser Cristo Jesus. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está falando de realidades que são sobrenaturais, falando de um universo sobrenatural e não da estrutura física, intelectual, filosófica que a gente construiu. Por isso, às vezes, a gente tem uma dificuldade de compreender aquilo que a palavra
Nas Escrituras, não há salvação para quem não está em Cristo. Mas não é o Cristo que a religião criou, não é o Cristo que muitas vezes nós estruturamos na nossa compreensão. O Cristo Filho de Deus, o Cristo Criador, o Cristo como essência de verdade, justiça, santidade, pureza. E com uma transformação que acontece no reino espiritual, quando qualquer ser humano tem contato com Cristo, porque quando a gente julga o ser humano baseado nas nossas opiniões, ignora que a Bíblia diz que todos, depois de Adão, vieram do pecado. Então, essa pessoa, espiritualmente, ela tem uma natureza condenada, ainda que ela seja uma pessoa boa, de boa índole. Ela precisa passar pela salvação que está em Cristo Jesus. E esse é o discernimento espiritual com que a gente compreende o princípio bíblico. E por isso a gente percebe que não é uma questão de ser Deus injusto ou não, mas um princípio espiritual. Sim. Agora, como Cristo vai ter acesso a essa pessoa, nós não sabemos. Ouvir o Evangelho, muitos ouvem, tem salvação. Porque estar em Cristo vai além de ouvir o Evangelho. E eu acredito, sim, que Cristo se apresenta a muitas pessoas de formas que a gente não imagina. Bianca, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho, por atender o programa, o Vejam Só. Muito importante a sua participação, a sua visão também. Só reforçando para o nosso telespectador, durante a nossa conversa, os contatos da pastora Bianca apareceram para você. Se quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério da irmã, entrar em contato com ela, é por lá que você pode fazê-lo, tá bom? De novo, obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Forte abraço para você, Imagina, a família a você também. Deus abençoe o ministério da querida irmã também. Um abraço, obrigado. Professor Kaique, retomando então a pergunta que a gente tinha colocado sobre a questão do julgamento. Eu vou pedir para o irmão responder como é que é a sua visão nesse sentido. Se para aqueles que nunca ouviram o Evangelho, nós teremos um julgamento diferente, um caminho diferente, uma fórmula diferente. Como é que o irmão biblicamente responde essa questão, por favor? Perfeito. Primeiro, é importante considerar que todo indivíduo é totalmente depravado, não em intensidade, mas em extensão, no sentido de que todas as faculdades da vida humana foram afetadas pelo pecado e, portanto, o indivíduo encontra-se em um estado de morte espiritual, afastado de Deus, separado do Senhor, caminhando para a perdição eterna. Então, não haverá um critério avaliativo para a salvação considerando as boas obras de ninguém. Afinal de contas, as boas obras, elas não salvam, elas não justificam. No entanto, vale ressaltar que o critério avaliativo a respeito dos não evangelizados não será equivalente àqueles que têm acesso a Jesus Cristo. Afinal de contas, o objeto de fé, ele é diferente. Quando nós olhamos para o contexto veterotestamentário, nós vemos que os crentes pré-messiânicos, os santos do Antigo Testamento, eles não eram salvos por crer em Cristo, uma vez que Cristo não existia como personagem histórica. Seria um anacronismo crer nisso. No entanto, eles eram justificados por crer em Deus. Então, o critério avaliativo a respeito daqueles que não têm acesso ao Evangelho não será uma crença em Jesus Cristo, mas sim a medida de luz que cada um deles recebeu. Deus, ele se revela por intermédio das coisas criadas, pela revelação geral, pela providência, pelo senso de moralidade que ele comunicou aos seres humanos, bem como em aspectos culturais vigentes, respectivos em cada uma das culturas, que mostram a Deus. Tem até um livro, um clássico da missiologia, O Fator Melquisedeque, do Don Richardson, e ele mostra que Deus se fez conhecido através de aspectos culturais, de algumas culturas. Nesse caso, Zeca, a ideia ali do Richardson não é mostrar a possibilidade de um inclusivismo. Mas, de todo modo, quando você pega aquela obra e começa a analisar, você enxerga que existem povos que nunca ouviram sobre Jesus Cristo, nunca tiveram acesso à Bíblia, no entanto, eles nutrem a fé em um Deus que é semelhante ao nosso no que diz respeito ao conceito, muito embora o nome seja diferente. Então, se nós não soubéssemos que o nome é distinto
e analisássemos apenas o conceito que eles têm a respeito da divindade que se revela a eles, nós diríamos, é o Deus das Escrituras. Porém, o nome é diferente. Então, Deus se faz conhecido, todas as pessoas realmente têm acesso a essa revelação geral de Deus, porque ele decidiu se revelar a nós, só que o critério avaliativo será a partir da medida de luz que cada um recebeu, uma vez que o critério crer em Cristo se aplica apenas aos que tiveram acesso a ele. Então, eu responderia dessa forma. Depois a gente vai falar um pouco de como eles observam isso, né, principalmente em outros povos. Nós recebemos algumas perguntas, o Kaique vai explorar mais isso. Mas, pastor Jeremias, eu quero ouvir a observação do irmão sobre essa questão das obras que o Kaique, inclusive, pontuou. Porque passa a impressão, vamos dizer assim, bom, se não vai ser julgado por aquilo que creu ou pela fé, algum critério vai ter. E, normalmente, via de regra, a pessoa traz essa questão das obras. Aliás, isso é muito comum no nosso imaginário popular, né? Era uma boa pessoa, fez boas coisas, né? Então, a gente já traz isso já na nossa raiz já. A obra entra em algum critério aí de avaliação, de julgamento? Olha, sinceramente, a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. E as obras também sem a fé é morta. Então, as obras, elas, na verdade, aqueles que estão em Cristo Jesus, nós buscamos ter bons frutos ou boas obras, amor, caridade, respeito, admiração, temor. Mas as obras, por si só, elas não justificarão ninguém. Porque se fôssemos justificados pelas boas obras, a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo seria debalde. Cristo veio e ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, as boas obras, elas acompanham o cristão. As boas obras acompanham pessoas também que não são cristãs, que não servem a Cristo. Nós conhecemos pessoas, convivemos com elas, que não servem a Deus, mas são pessoas do bem, respeitam, fazem a caridade, o amor, mas isso não lhes garantirá a salvação. Muito bom. Vamos colocar na tela duas perguntas que nós recebemos também lá pelo Instagram e elas falam basicamente da mesma direção e aí meus convidados vão ter a oportunidade de conversar e pontuar algumas questões sobre esses aspectos também. A primeira pergunta é do @JR_Melo_Santos e a pergunta é bem direta, né? Como ficam os indígenas? E aí a gente pode ampliar para aquelas tribos não alcançadas também. A próxima pergunta é do @Carlos_César Teixeira. E também na mesma linha, né, do que a gente viu anteriormente, ele fala lá: o índio que vive no meio da floresta, sem contato com a civilização, é salvo? Kaique, eu vou começar com a opinião do irmão nesse aspecto. Sim. Porque o irmão pontuou ou levantou uma opção interessante, que é o conhecimento que eles têm de divindade. E isso ninguém pode negar. Toda civilização tem um conhecimento de divindade, busca. E quando a gente pega esse aspecto, a gente pode falar que eles estão adorando a Deus, mesmo que às vezes com um nome diferente, com um entendimento diferente, pode existir biblicamente essa possibilidade? Perfeito, Zeca. É uma boa pergunta e eu responderia da seguinte forma. Primeiro, é importante colocar que a ignorância por si só ela não salva. Perdão. A ignorância por si só não salvará ninguém. Inclusive, a matéria de início disse que seria até um desserviço e as missões seriam maldições, né, se nós enviássemos um missionário para pregar, de repente, a um indígena e ele, na sua ignorância, já estava sendo salvo e aí o missionário chega, prega o evangelho, ele não crê em Cristo e, consequentemente, por não crer em Cristo, estará condenado. Eu acredito que não funciona dessa forma, primeiro, porque nem todos os povos evangelizados serão salvos, obviamente, se no contexto brasileiro, onde você prega o evangelho de forma cristalina ao indivíduo, ele rejeita deliberadamente a salvação, quem dirá aquele que tem acesso à revelação geral, que embora seja abrangente, ainda assim é nebulosa. Então significa que nem todos aceitarão. Entretanto, essa ideia de que as missões são más novas, no sentido de que pode atrapalhar alguém que já está desfrutando de salvação, ela não se sustenta
pelo fato de que o indivíduo que crê em Deus, nesse Deus que se revela, tendo pouco acesso, por intermédio da revelação geral e providência, ao ser assistido pela graça na pregação do Evangelho, é muito provável que ele creia, porque assim aconteceu no ano de 1817, quando Adoniran Judson ele chega para pregar o Evangelho aos carienses da Birmânia. Esse relato ele está no livro do Don Richardson, Fator Melquisedeque, e ele fala de um certo povoado que não conhecia Jesus Cristo, não tinha acesso à Bíblia, ainda assim eles nutriam a fé em um certo Deus por nome Ivoá, cujos atributos eram superlativos extremamente semelhantes ao Deus das Escrituras. E eles, inclusive, aguardavam a vinda de um certo irmão branco, que viria com um livro branco e falaria a eles acerca de Ivoá a fim de libertá-los. Só que nesse ínterim, eles continuaram nutrindo uma fé nesse Deus Ivoá. No ano de 1817, Adoniran Judson chega, prega o Evangelho e acontece um avivamento sem igual. Por quê? Porque aqueles que criam no Deus que se revela, consequentemente, abraçaram a fé. Porque se você crê num Deus, mesmo não tendo tantas informações acerca dele, chega um missionário e fala, olha, esse Deus que você crê é um Deus que está escrito aqui na palavra, ele é um Deus supremo, os atributos que vocês creem são exatamente desse Deus que eu estou pregando para vocês, e teve um certo Cristo que morreu de forma substituta, claro que ele fala de forma contextualizada, e consequentemente há um avivamento. O que eu quero dizer é o seguinte, se o indivíduo ele já nutre a fé em Deus, tendo esses aspectos que o revela, é muito provável que quando o evangelho for pregado, ele se lance inteiramente, porque é o que comprova a história, né, para citar um exemplo dos carienses. Então assim, né, para resumir a ideia, nem todos os povos evangelizados estão salvos, óbvio que não. No entanto, aqueles que creem em Deus, ao serem assistidos pela graça por instrumentalidade da pregação do Evangelho, é muito provável que se renderão ao Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, assim, poxa, mas e os indígenas, né? E esse Deus que eles creem? Eles não têm acesso à Bíblia, eles não sabem desse Deus como nós sabemos, mas eles sabem de um Deus que se revela e que, portanto, ele é indesculpável, ele não pode alegar ignorância, Deus se revela a ele. Ah, mas o nome que ele atribui a esse Deus é diferente. Melquisedeque e Abraão, lá em Gênesis 14, é a mesma situação. Ele cria no Altíssimo, que era um nome diferente pelo qual Abraão se reportava a Deus, mas ainda assim Abraão não questionou, porque ele entendeu que, embora o nome fosse diferente, o conceito era semelhante e eles estavam cultuando o mesmo Deus. A gente tem até algumas pesquisas que mostram que todos os povos do mundo têm uma história muito semelhante ao dilúvio, de destruição, de reconstrução, o que, obviamente, apontam para esses pontos de contato. Mas depois eu vou tirar uma dúvida nesse aspecto ainda com o irmão, mas eu quero ouvir o pastor Jeremias nesse sentido. Primeiro, pastor, como é que ficam os indígenas? E se o irmão acredita nessa possibilidade que o Kaique levantou, assim, de ainda que eles adorando um Deus com um nome diferente, mas com ideia parecida, se existe a possibilidade ali, vai? Não, eu concordo plenamente com o professor Kaique. Inclusive, quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Atos, no capítulo 17, né, quando Paulo se dirige a Atenas, ele passa por uma rua, por uma avenida, e ele começa a observar a diversidade de deuses, era um lugar muito idólatra. E é interessante que o texto nos fala, e eu gostaria de ler, Atos capítulo 17, verso 22 a seguir. Porque passando eu, diz Paulo, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Exatamente o que o pastor Kaique nos informou. Embora eles tivessem esse altar ao Deus desconhecido, eles sabiam que existia um Deus, talvez por um outro nome, mas eles tinham esta reverência diante deste altar ao Deus desconhecido. Então, embora haja a diversidade de nomes, o desejo do homem de
ter esse contato com Deus e Deus se revelando a eles também. É interessante, pastor Jeremias, até para a gente entender, porque assim, aqui no Vejam Só a gente já recebeu muitos pastores ligados ao trabalho missionário. Sim. E eles pontuando exatamente essas questões de você adaptar a pregação do evangelho à cultura que eles estão chegando. Um dos relatos que eu acho mais emblemáticos, assim, do reverendo Ronaldo Lidório, quando ele chegou numa tribo africana, em Gana, e lá eles não conheciam pão. E quando ele foi fazer a tradução do evangelho, então, Jesus não é o pão da vida, é o inhame da vida. Inhame. Porque para eles o inhame faz sentido e pão eles nem sabem o que é. Mas tranquilo, até isso é uma história legal. Sim. Mas quando você entra na questão das divindades, aí parece que fica um perigo, porque às vezes é uma divindade que exige sacrifício humano. Sim, claro. Vezes, ou até de animais também. Sei lá, tem vários aspectos. Feitiçaria. Sim. Como é que vai conseguir pontuar? Como é que o missionário vai chegar lá e falar, isso eu posso usar, e isso daqui não dá para usar? Ou ele vai poder colocar tudo no mesmo balaio? Não fica muito delicado isso? Sim, e nós não podemos, claro, nunca esquecer até a grande ordem de Cristo é ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, a missão, o trabalho da igreja, falar de Cristo, anunciar a Cristo, e é muito importante quando nós pensamos na questão da missão, a transculturação. O missionário que é enviado pelas denominações aqui do Brasil, ele tem que ter essa clareza para onde ele está indo, qual é a cultura local, qual é a abrangência, qual é o vocabulário, qual é a forma que eu vou me dirigir àqueles para falar de Deus, para falar de Cristo, para falar de céu, para falar de inferno, para falar de perdão. Então é muito importante essa contextualização de onde eu estou pisando. Porque quando nós observamos que Paulo, em suas viagens missionárias e aqueles que viajavam pregando o evangelho, sempre tinha esse cuidado de analisar em que terreno que eu estou pisando, anunciar a Cristo e trazer a clareza da palavra de Deus. Claro que no meio dessa idolatria, quando pensamos na igreja de Coríntios, existiam problemas seríssimos ali, mas nós entendemos pela palavra que houve uma profunda preocupação de Paulo e dos seus companheiros de não adequarem a palavra no local, mas trazer a palavra à luz àquele local e sempre debatendo, questionando e mostrando o Deus verdadeiro, a salvação em Cristo. Professor Kaique, eu quero ouvir a observação do irmão também nesse aspecto. E até recentemente aqui no Vejo Só nós fizemos uma entrevista, o Weber, né, recebeu o reverendo Cássio. Ele tem um livro que é muito interessante, o Fenomenologia da Religião, onde ele conta uma experiência pessoal dele numa tribo, se eu não estou enganado, no interior de Minas Gerais, onde ele passou um tempo analisando o ritual, o culto daquela tribo, para a partir daquilo fazer as aplicações com o evangelho, para ver o que a tribo entendia por Deus e aí, a partir disso, criar esses pontos de contato. Sim. Vou te colocar numa fogueirinha aqui, tá bom? Aí o irmão vê o que vai fazer. A gente acha interessante. Legal. Mas quando nós vamos falar, por exemplo, de religiões de matriz africana, a gente não faz isso. A gente não faz esse ponto de contato. Aí já não serve. Como é que nós vamos ter esse... O que pode, o que não pode? Como é que funciona isso? Uma vez que o missionário ele consegue alcançar o povo, né, que se objetiva a pregar o evangelho, é fundamental que haja essa contextualização. Aliás, é feito um trabalho de estudo antropológico onde se gastam bons anos estudando a cultura para procurar fazer esse ponto de contato. E realmente, aqueles pontos que destoam das questões basilares da fé não dá para levar adiante. Mas, de todo modo, apesar disso, naquela mesma cultura onde existe uma pluralidade de deuses, existem os que irão, né, por incrível que possa parecer, não prestar culto a esse Deus e mostrar-se devoto ao Deus das Escrituras que se revelam nas coisas criadas. Como assim? Tem um exemplo que eu me permita citar, do povo Iorubá, da Nigéria. Olha que interessante, eles criam em um Deus por nome Olodumare, que é um ser supremo, conhecido como Criador, o Altíssimo,
o rei que habita nos céus, possui todos os atributos superlativos, executa julgamento, é o discernidor dos corações que vê tanto o interior como o exterior do homem, e por fim, só ele pode realizar seu trabalho meramente através da fala. Olha que curioso, o Olodumare é o todo-poderoso Criador que merece ser adorado pela humanidade. Ele não pode ser representado por imagens, mas pode ser abordado como Pai. Ele rejeita qualquer tipo de idolatria. Ele arroga para si exclusividade. Olha que curioso, sem Bíblia, sem Jesus Cristo, ainda assim há essa percepção de um ser que não permite que haja imagem de escultura, idolatria e com atributos superlativos extremamente semelhantes ao Deus das Escrituras. Então, olha, é um contexto de pluralidade em termos de divindade, mas ainda assim existem aqueles que são devotos a esse Deus que se revela. Claro que outros não vão querer, isso é fato. E é por isso que o inclusivismo ele incentiva as missões, diferentemente do que alguns pensam. Por que que incentiva? Primeiro, porque é uma ordem que Cristo deu a todos. Nós devemos ir e pregar o Evangelho. Segundo, o desejo de Deus é que o crente se torne cristão. Poxa, como assim? O crente é aquele que crê em Deus, no Criador. Mas ele não é cristão porque ele não crê em Cristo, uma vez que o Evangelho não chegou até ele. E por que que o desejo de Deus é que todo crente se torne um cristão? Porque o crente, logicamente, ele não desfruta das bênçãos que nós cristãos desfrutamos. Eles precisam saber quem é o Deus que os salvou, quem é o Cristo que morreu de forma substituta, que haverá um novo céu e nova terra, que Cristo retornará em grande glória. Ele vai desfrutar das bênçãos que foram dispensadas com o advento de Pentecostes, né? A questão dos dons, enfim. Então, o propósito de Deus é que todo crente se torne um cristão e, para isso, é imperativo que nós estejamos engajados com as missões. Sem contar que haverão ali entre os povos não evangelizados aqueles que irão rejeitar, eles não vão crer. Então, nesse caso, é fundamental que exista uma pregação clara e cristalina da mensagem do Evangelho. Eu poderia acrescentar que Billy Graham, John Wesley, homens extremamente envolvidos com missões, com evangelismo, ainda assim tinham uma tendência inclusivista. Justamente porque não há essa distinção entre, poxa, ser inclusivista e ser engajado com missão. Não necessariamente, né? O inclusivista, ele incentiva as missões também. E é digno de nota que entre os inclusivistas existem aqueles que são otimistas e os que são pessimistas. Como assim? O otimista vai dizer, essa questão de que a salvação por intermédio da revelação geral, providência, senso de moralidade e aspectos culturais ocorrerá em grande escala. Millard Erickson, por exemplo, é um inclusivista pessimista. Ele vai dizer, eu acredito que até pode acontecer isso aí, mas um caso aqui, outro acolá, não vai acontecer em grande escala. Então, existe até mesmo entre os inclusivistas os que são pessimistas e os que são otimistas, né? Então, é importante dizer isso também, Zeca. Aqueles que trabalham em grande escala nesse sentido. Pastor Jeremias, eu quero ouvir o irmão no seguinte sentido, antes da gente mudar um pouquinho do assunto aí da revelação e de quem ouviu, quem não ouviu, para outros critérios. Quem ouviu, rejeitou, aí ele não pode entrar mais nesse aspecto aí dessa leveza, desse julgamento diferente aí. Quem ouviu, aí o cajado, a rigidez do julgamento é maior? Nós temos que pensar, Zeca, na questão do livre-arbítrio. O homem ouviu, Jesus disse, se alguém quiser, ele ouviu a palavra, ele ouviu sobre Jesus e ele decidiu, não quero seguir esse caminho. Porque seríamos, então, fantoches, bonecos, não. A condição da escolha, foi oferecido o Evangelho, foi pregada a palavra e o homem simplesmente, eu não tenho, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, porque muitos são convencidos de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. São convencidos, mas não querem se converter. Não querem porque o Evangelho é renúncia. Renúncia do pecado, renúncia da desobediência. O Evangelho, as boas novas, é a transformação do homem de criatura a filho de Deus, através de Jesus. E dentro desse assunto de evangelização, dentro desse assunto de pronunciar a palavra de Deus, eu me lembrei de um verso que o salmista escreveu no Salmo 147, que tem muito a ver com o assunto. Salmo 147 e o verso de número
15, que envia o seu mandamento à terra. A sua palavra corre velozmente, com velocidade. E isso, de qualquer forma, a gente pode parar para pensar nas ferramentas extraordinárias que nós temos hoje, da internet, a televisão, as mídias sociais. Então, a palavra de Deus está correndo velozmente através da internet, através das mídias. E nós, como cristãos, como servos de Deus, nós temos que aproveitar as oportunidades, falar do amor de Cristo, e as redes sociais são canais extraordinários de evangelização, embora muitas pessoas gostam de tratar outros assuntos, né, pelas redes sociais, mas a palavra de Deus ela está correndo velozmente e cabe a cada um de nós esta responsabilidade. Mas parte do homem o desejo de seguir a Cristo ou não. Ouviu, disse não, condenado. A pessoa está escolhendo. Boa. Kaique, sua vez de falar sobre o assunto. Sim. Mas eu queria colocar também aí um molinho nesse aspecto, porque às vezes a pessoa ouve a pregação do evangelho e ela fala assim, puxa, inferno, eternamente, ficar sofrendo, eu que não vou querer isso, fico com outro caminho, não, aceito, quero. Mas não tem aquela transformação pela fé, mas só não quer ir para o inferno. E aí? Como é que fica? Ele creu. Então, o que ocorre? A sua pergunta é muito interessante, que abre até margem para que eu esclareça uma questão. O inclusivismo, de maneira nenhuma, é válvula de escape, inclusive para crenças monoteístas que rejeitam a Cristo. O judeu ortodoxo, o camarada que pertence à religião islâmica, ele tem uma crença monoteísta, ele crê em Deus, mas ele rejeita a Cristo. Mateus 10, 33, João 3, 18, são textos claros que mostram que rejeitar a Cristo é rejeitar a salvação. Portanto, se você tem acesso a Jesus e o rejeita, você estará irremediavelmente perdido. O mesmo ocorre com esse indivíduo hipotético. Imagine que ele creu, mas é um crer simplesmente intelectual, não é um crer relacional. O crer relacional envolve fé e fidelidade e é perceptível por conta dos frutos. Então, aquele que não frutifica precisa rever a sua conversão. E se verdadeiramente ele não se converteu, houve apenas uma conversão mascarada, uma fé fingida, uma falsa piedade, ele estará irremediavelmente perdido. Eu fiz essas perguntas para a gente introduzir um assunto que ficou claro na resposta de ambos, que a fé cristã é uma fé racional. Claro. Além de relacional também. Perfeito. Mas precisa do intelecto. Sim. Precisa crer nisso. E aí a gente coloca e abre duas possibilidades, o Kaique pontuou rapidamente no início, crianças e aqueles que intelectualmente não têm essa capacidade de responder a esse chamado. E aí, pastor Jeremias, como é que fica a questão desses grupos? Crianças ainda na sua tenra idade, e aí eu vou pedir desculpa aqui porque eu não sei pontuar quando que ela já tem o discernimento de escolher, não sei mesmo. E aqueles que não têm condição, são incapazes intelectualmente de fazê-lo. Como é que fica? Eu creio, e como o pastor Kaique até na sua palavra de introdução, Deus há de ter um tratamento muito especial com eles. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. E as crianças, pela sua inocência, por exemplo, a nossa igreja, a Assembleia de Deus e boa parte das igrejas, o batismo em águas só depois dos 12 anos. Porque criança precisa ter consciência. E como ela vai ser cobrada de uma eternidade, mas ela nasceu em pecado, ela vem da... Mas como ela vai ser cobrada de algo que ela não teve a consciência? Porque a criança, ela traz em si, quando Jesus, em uma de suas pregações, ele trouxe uma criança para perto de si e colocou assim, olha, dos tais é o reino dos céus. Por quê? Criança é inocente, criança, ela não mente, ela é sincera. O amor de uma criança é um amor sincero. Criança não vê maldade nas coisas, criança não vê maldade nas pessoas. Então, eu creio que, desde o início aqui, salvação é um departamento divino, é um departamento que vem do céu. E eu creio que Deus há de ter um tratamento, um julgamento e a misericórdia com estas pessoas.
E aí, Kaique, como é que o irmão responde essa questão aí? Como é que ficam esses grupos? Eu faço coro com o pastor Jeremias, acrescentaria apenas o fato de que as crianças e os mentalmente incapazes, devido à sua incapacidade cognitiva, não conseguem enxergar a Deus nas coisas criadas, não conseguem ter esse discernimento e nem tampouco conseguem compreender a mensagem do Evangelho. Portanto, elas não rejeitam ao Senhor que se revela, que é ali, né, Romanos capítulo 1, dos versículos 18 em diante, diz que as pessoas serão indesculpáveis, né? Não poderão fazer apologia de si, justamente porque elas enxergam a Deus e não tributam a glória que é devida. As crianças e os mentalmente incapazes não se enquadram. Em João 3,18, na conversa com Nicodemos, Jesus diz que os que rejeitam, né, estarão condenados. Mateus 10,33, se me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do Pai. As crianças e os mentalmente incapazes não se enquadram nesses aspectos, além dos argumentos utilizados pelo pastor Jeremias. Se me permite, Claro. é um dos argumentos geralmente utilizado pelos inclusivistas, porque assim, Ronald Nash, John Piper, Sproul, eles acreditam que as crianças e os mentalmente incapazes serão justificados, muito embora não creiam da mesma forma com respeito aos não evangelizados. A pergunta que surge é: Deus ama mais as crianças e os mentalmente incapazes do que os adultos não evangelizados? Por quê? Entre os não evangelizados existem crianças e mentalmente incapazes. Deus ama aquelas crianças e até os mentalmente incapazes, mas os adultos que têm a sua capacidade cognitiva plena, se assim podemos colocar, não. Então, por mais forte que possa parecer, parece que o ideal é que essa criança morra antes de atingir a idade da razão. Porque sendo assim, embora tenha vivido ali por pouco tempo, pelo menos estará com o Senhor por toda a eternidade. Vai que ela se torna um adulto, um evangelista, um missionário não chega, não prega o evangelho, ela vai ser condenada. Então, essa é uma das incoerências que eu enxergo no exclusivismo, porque é essa seletividade, né? Entre outras, mas esse seria um ponto. Se você me permite... Por favor. Eu tive um irmão chamado Gilson, que partiu aos 9 anos de idade. E os meus pais, o acompanhando no hospital, no médico. O Gilson teve tétano na época. Tá. E meu pai e minha mãe, que já dormem no Senhor, disseram que no quarto de hospital, aquela criança, meu irmão Gilson, de 9 anos, ele disse para o meu pai e para a minha mãe: olha quanto anjo que tem aqui, pai, mãe, olha os anjos aqui. E o meu pai e minha mãe entenderam: Deus vai recolher o Gilson. E naqueles próximos dias ele partiu para a eternidade. Então, essa experiência nos marcou de uma forma muito forte. Sim. E eu tenho plena convicção que o meu irmão Gilson está guardado em Cristo. Inclusive, esses dois aspectos que nós levantamos aqui, obviamente que direcionados pelo tema que nós estamos abordando, são muito interessantes até para a gente debater aqui no Vejam Só. O trabalho da igreja com as crianças. Sim, importantíssimo. E o trabalho da igreja com aqueles que precisam, que carecem de um atendimento especial. Sim. São raras as igrejas hoje, por exemplo, Sim. que oferecem a tradução do culto na língua dos sinais, em Libras. Muito importante. É uma coisa relativamente nova nas igrejas, não é? Muito nova. São pouquíssimas que têm. Se eu não estou enganado, em alguns municípios, inclusive, já é lei que eventos assim públicos, tudo seja obrigatório. É obrigatório. Então, assim, às vezes, eu não sei se baseado nisso, né, de que Deus vai cuidar de maneira diferente, não sei se é esse o aspecto, mas é um assunto muito interessante, inclusive, da gente tratar aqui de como a igreja trabalha com esses grupos, né, diferentes, já que, via de regra, o foco geral da igreja é para o adulto, jovem adulto, né, o trabalho gira em torno mais desse público, né. Inclusive, já fica aí, a produção já anota aí para a gente pensar numa pauta. Nós vamos caminhando para o final desse bloco. Deixa eu colocar aí na tela alguns dos comentários que nós pegamos e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles também. O primeiro comentário é o seguinte, é do Jaison, ou Jaison. Não sei, meu irmão, depois você me ajuda lá. Deus julgará cada um de acordo com a luz que recebeu. Fala muito de acordo com aquilo que você falou, né, Kaique, dessa revelação. A pessoa teve uma revelação, será julgada a partir disso. Exatamente. Inclusive, eu queria até fazer menção do próprio texto de Romanos 1, 18 em diante, onde Deus diz, né, que Paulo, diz
que os seres humanos serão indesculpáveis, não poderão alegar ignorância, uma vez que eles enxergam ao Senhor. E é típico o argumento, né, dos irmãos exclusivistas, que na sua maioria são calvinistas, né, até os irmãos arminianos também, alguns tendem a crer dessa forma, que a revelação geral ela possui base apenas para condenação e não para salvação. Né? E eu acredito que seja uma inferência ao texto. O texto não diz isso de maneira clara. O texto diz que Deus se revela e as pessoas são indesculpáveis porque não tributam a glória que é devida. Eu acredito que nós poderíamos fazer uma leitura contrária desse texto. Veja só, imagine que naquele grande dia, Deus olha para o indivíduo que não foi devidamente evangelizado e diz o seguinte: você está sendo condenado. Você me viu, eu me revelei a você. Só que você não tributou a glória que era devida. É natural que, de repente, é claro que não vai haver esse diálogo, mas o indivíduo poderia perguntar, poxa, mas a revelação ela foi criada apenas para me condenar. Eu jamais poderia ter respondido positivamente esse convite à salvação. Então, Deus condenará os que não tributam a glória, porque eles poderiam ter feito diferente e assim não fizeram. Claro que eles estão sendo assistidos pela graça de Deus, que é manifesta, né? Deus se revela e, consequentemente, manifesta-se a tua graça. E estende o convite à salvação, inclusive para os que não foram evangelizados. E aí, por não aceitarem, é que eles serão condenados, tá? Então, ninguém alegará ignorância, todos tiveram acesso, porém, por não responderem esse convite à salvação, é que serão condenados. É uma analogia que eu costumo fazer. Essa ideia de que a revelação geral ela só condena e não salva, é como se eu dissesse para uma criança de 5 anos de idade, toma, pega essa geladeira, coloca ela nas costas, anda 1 quilômetro com ela. Ciente de que a criança não pode fazer isso, eu volto e digo, e se você não fizer, eu ainda vou te condenar. Sim. Bom, vamos lá na sequência dos comentários do Igor agora. Ele fala o seguinte: a alegação de ignorância não salva. À luz da revelação natural, criação, já é o suficiente. Pastor Jeremias, aí entra um aspecto interessante, porque, por exemplo, inclusive no direito, aqui no Brasil, se você se colocar diante do juiz, você não pode alegar inocência, ou alegar desconhecimento, melhor dizendo. Desculpa, alegar inocência você pode, você não pode alegar desconhecimento da lei. Não sabia que isso era lei, porque a publicação no Diário Oficial já torna isso conhecido e válido. Será que tem muita gente que vai alegar ignorância lá na hora? Ela fala, não sabia disso, não. Olha, é o que nós falamos aqui do texto que Paulo escreveu aos romanos, né? A igreja em Roma. Eles serão indesculpáveis, porque Deus, quando nos olha, ele vê o homem de uma forma tridimensional. O seu pensamento, a sua vontade e os seus sentimentos. Então, diante de Deus, não tem desculpas. Eu posso até verbalizar, mas, Senhor, como Jesus disse que muitos ali expulsaram demônios, fizeram milagres, mas, Senhor, foi no teu nome. Jesus falou, eu nunca vos conheci, não conheço vocês. Então, diante de Deus, não há como a gente enfeitar a coisa ou querer uma autojustificação. Poderá até buscar alguma argumentação, porém, Deus conhece cada um de nós no profundo da nossa alma, do nosso intelecto, do nosso sentimento. Então, serão indesculpáveis, não terão desculpas diante de Deus. Muito bom. Vamos aí na sequência dos comentários aí, antes que esse bloco se encerre. Nosso próximo comentário diz o seguinte, ó, já vai aparecer para você, é o do Mioti, não sei, é o perfil dele lá, né? Deus não leva em conta a ignorância de uma pessoa, só que essa pessoa tem que ter conduta boa, não sei se foi bem isso que ele quis dizer. E aí também a gente entra num problema que depois nós vamos comentar. Deixa eu ler os próximos aqui. O Eustáquio fala o seguinte, quem crer será salvo. Como crerão, entretanto, né, se não há quem pregue? Aí faz a citação do texto, que é o mesmo comentário que o Eric faz na sequência. Como crerão se nunca ouviram? E aí é exatamente essa linha que pelo menos o Kaique tem defendido, o pastor Jeremias também tem falado, né, de que a gente não pode bater o martelo, fechar a questão nesse aspecto do crer, porque realmente tem aqueles que não ouviram. E eu encerro esses comentários com o do João Roberto. Quem nunca ouviu não pode ser julgado. Ele põe a questão dos índios também. E, João,
aí também fica um outro problema, né? Se não pode julgar, o que nós vamos fazer com essa turma aí também? Como é que vai acontecer? Primeiro, só para fechar, e acho que o Kaique já falou, vou pedir pro pastor Jeremias também falar dessa questão das obras aqui. Parece que um dos comentários aí botou de novo essa boa conduta em jogo e que isso pode ser uma válvula de escape. Sim, é mais uma desculpa. Mas eu só faço bem, eu não roubo, não mato, não adultero. Mas tem que confessar a Cristo como Salvador. Tem que reconhecer a Cristo como Senhor. Tem que ter a renúncia, reconhecer que é pecador, que precisa da graça, que precisa da misericórdia. As boas obras não salvarão ou justificarão ninguém, porque senão não seria mérito de Cristo. O mérito da salvação é de Cristo. O mérito do perdão é a cruz de Cristo. E se fosse pelas obras, por que então Cristo teria se oferecido na cruz? Kaique, para a gente encerrar esse bloco, esses textos que foram citados lá de Romanos podem te auxiliar, né, na defesa do seu argumento, no sentido de que precisa crer para ser salvo. Mas se não ouvir, como é que vai crer? Ou vai crer em quê? E aí, de repente, numa diferença do julgamento a partir dessa perspectiva? Esse texto de Romanos 10 é um texto tipicamente utilizado pelos exclusivistas, assim como Atos 4:12, João 3:16, João 14:6. São textos, provas que aparentemente falam por si. Mas pensando especificamente aqui em Romanos 10, o texto supracitado, geralmente quem utiliza-se dele para... aqui no versículo 14, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão, senão há quem pregue? Geralmente, quem utiliza esse texto para no versículo 14. Só que uma leitura hermeneuticamente correta exige que nós consideremos todo o contexto. Então, os versículos continuam. E o 15, né? Rapidamente. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E aí, Paulo, né, nessa diatribe, ele está ali conversando com um interlocutor imaginário, ele diz o seguinte: mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aí no verso 18 ele diz: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele e as suas palavras até os confins do mundo. Então, se você considera os versículos seguintes, você vai ver Paulo dizendo: nem todos ouviram? E ele mesmo responde: sim, ouviram, porque embora a proclamação do evangelho não chegue, ainda assim Deus se faz conhecido por intermédio das coisas criadas. Então, podem até existir não evangelizados, não alcançados não, porque todos foram alcançados de uma forma ou de outra. Alguns pela revelação especial, outros pela revelação geral. Muito bom. Nós vamos precisar chamar um intervalo rapidinho, tempo dos convidados respirarem um pouquinho, tomarem uma água. Na sequência, no próximo bloco, eles vão oferecer para você algumas considerações finais sobre o tema, mas principalmente uma aplicação. Mas o que você tem que fazer com tudo isso que você ouviu? Como é que isso vai mudar para você? Que interferência? Tudo isso no próximo bloco. Você que nos acompanha, fica ligadinho, porque é logo na sequência, tá bom? Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, a Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Se você gosta, se interessa, tem vontade de aprofundar o seu conhecimento nos estudos das Sagradas Escrituras, da teologia, a Agrade é o local ideal para você fazê-lo. Então, ligue lá na Agrade, código 11 3115 0819, anota, não adianta ligar agora, liga amanhã, em horário comercial. Aí tira todas as suas dúvidas, tá bom? Unidade mais próxima, cursos, valores, tem também a opção online, né, à distância, tem muita variedade lá. Liga lá e tire as suas dúvidas para você se tornar o próximo aluno da Agrade também, tá bom? Antes do intervalo, olha só o nosso QR Code aqui, ó, que vai te levar lá para o nosso canal do YouTube. Com o celular, tá certo? Com a câmera fotográfica habilitada, aproxime desse QR Code. Automaticamente você vai lá para o canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Lá você vai ter acesso a todas as entrevistas do Vejam Só. Poxa, de repente perdeu algum programa, você consegue rever. Você quer assistir novamente, você vai lá. Você quer pegar algum trechinho, poxa, o pastor falou isso, mas não deu para entender na hora, você vai lá e assiste novamente. Você quer compartilhar esse conteúdo, você faz por lá também. Vale muito a pena você acessar o nosso canal do YouTube e se inscrever nele, tá bom? Aí sempre que tiver material novo, você recebe uma mensagem também, é muito bacana. Vai lá, faça parte dessa comunidade. Demais redes sociais da HIT também à sua disposição. Fique à vontade para nos localizar, nos conhecer e trocar ideia por lá também, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidíssimo. Na sequência, os meus convidados vão oferecer para você considerações finais, uma aplicação, hoje falando sobre essa questão da salvação. Haverá salvação para quem nunca ouviu a pregação do Evangelho? Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Jeremias Borges, também o professor Kaique Islumial de Camargo, ambos dando as suas visões, nos ajudando nessa caminhada. Tem sido um debate muito bacana. Você que tem nos acompanhado, tenho certeza que tem aprendido bastante. Fique ligadinho, porque na sequência eles vão oferecer essas observações para você. Antes, deixa eu só dar aquela moral para quem nos assiste, participa do Vejam Só e envia a sua foto aqui para a gente e sempre vai concorrer a prêmio. Na verdade, prêmio não, é um presente. A produção do Vejam Só vai te dar um presente. Infelizmente, a gente só tem um. Aí vai ter que escolher o telespectador, tá bom? Mas manda sua foto, quem sabe você pode ser o escolhido ou a escolhida. 2 caminhos para você fazê-lo. Primeiro, pelo nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Já aparece aí. Tá assistindo o Vejam Só agora. Já faz aquela selfie, já tira aquela foto e encaminha para o direct, né, pela mensagem ali no Instagram. Nome completo, cidade, estado, se alguém aparece, se alguém fez a foto, manda o nome também. Se você utiliza o Facebook, gosta mais do Facebook, vai lá pelo Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, mesmo procedimento, fez a foto, mandou por mensagem, ela chega aqui na produção e nós vamos colocá-la no ar também e você pode ser o escolhido para receber o prêmio na sua casa, tá bom? Então vai lá e participe. Vamos mostrar 2 fotos hoje. A primeira de um casal aqui de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. E quem aparece aí para você é o Ricardo e a Camila, acompanhando o Vejam Só também. Camila, Ricardo, obrigado, queridos, pela audiência, pelo carinho com o programa. Deus abençoe a vida de vocês, o lar de vocês, o ministério também de vocês. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência. E a nossa próxima foto vem lá do Rio Grande do Sul, da capital do estado, Porto Alegre. Quem aparece aí é o Pedro Barreto, também acompanhando o Vejam Só. Pedro, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, por participar, por mandar sua foto também. É uma alegria. Deus abençoe sua vida, tá bom? O pessoal do Rio Grande do Sul, que sempre participa demais do programa. Põe na tela agora o prêmio que nós vamos enviar para o telespectador. Tá aí, ó, uma Bíblia de Estudo da Reforma, um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil, que gentilmente cedeu esse exemplar para o programa, e nós vamos então escolher um telespectador ou telespectadora para presentear. É um material de excelência, fino acabamento, uma edição requintada. Além do texto bíblico, você vai encontrar comentários também. Então, é um material que, olha, vale muito a pena você ter acesso. Mande a sua foto, você vai concorrer. Se não ganhar, economiza um pouquinho e compra e adquire, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida também, tá bom? Meus irmãos, vamos aos finalmente. 2 minutos para cada um, tá bom? Considerações finais, mas principalmente uma aplicação para quem nos assiste. Pastor Jeremias, vou começar com o irmão, por favor. Zeca, primeiramente eu quero agradecer aqui a oportunidade, foi uma oportunidade ímpar, maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu brilhantismo aqui à frente do trabalho, aqui da apresentação. Ao amigo Ronaldo também, a todos que trabalham, a equipe. Quero agradecer aqui o presente do pastor Kaique. Muito obrigado, pastor, por esse livro. Vou ler para aprender mais com o irmão. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. E dizer sobre a importância, quando nós pensamos, haverá salvação para quem nunca ouviu o Evangelho, isso nos traz uma reflexão. Eu devo falar do amor de Cristo. Isso aumenta a nossa responsabilidade. O ide de Jesus. Eu estou pregando o Evangelho para a minha família. Eu estou pregando o Evangelho de Cristo para os meus vizinhos. Eu estou anunciando as boas novas, porque a responsabilidade de pregar a palavra de Deus a cada um de nós que experimentamos esta coisa chamada transformação. A pessoa de Cristo, a eternidade, e essa é, Zeca e queridos telespectadores, a maior bênção, ter o nome escrito no livro da vida, ter os nossos pecados perdoados através do sacrifício de Cristo. Essas pessoas que nunca ouviram o Evangelho, talvez eu não tenha condições de falar de Cristo lá no Havaí, lá no Afeganistão, mas eu tenho a oportunidade de falar de Cristo para o meu vizinho, para o meu parente, para aqueles que convivem conosco. E eu quero deixar aqui
não pergunta, mas essa reflexão. Qual a minha participação no reino de Deus? Qual a minha visão de reino de Deus quanto à responsabilidade de evangelização? Quero também deixar aqui um beijo para minha esposa, a querida Andréia, que me acompanha, ao filhão André, a todos os nossos irmãos, amigos, internautas. Que Deus continue abençoando o pastor Kaique, a sua família, o seu ministério. Zeca, Deus abençoe a todos. Foi um prazer, uma alegria poder estar aqui aprendendo com os irmãos. Amém. Pastor Jeremias, vejam só que agradece. Obrigado pelo carinho. Amém. Espero que outras vezes o irmão apareça também. Amém. Só reforçando, todos os contatos do pastor Jeremias à sua disposição, tá bom? Fique à vontade para localizá-lo. Kaique, a palavra está com o irmão. 2 minutinhos aí para a gente também, por favor. Maravilha. Nas minhas considerações finais, eu diria que a crença inclusivista ela é ortodoxa, remonta aos primeiros séculos. Temos aí Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, alguns tipos ali, algumas formas de inclusivismo, possivelmente em Zwingli, o Armínio, Wesley, C.S. Lewis, Billy Graham. Então, é uma crença ortodoxa digna de ser considerada, né? Não é perfeita, mas ainda assim digna de ser considerada. No que diz respeito à minha participação, quero agradecer o convite, dizer que fiquei muito feliz em conhecê-lo pessoalmente, pastor Jeremias, pessoal da produção, e que Deus continue prosperando esse projeto. Quanto à aplicação prática, eu diria que nós devemos incentivar as missões, orando, indo e contribuindo. Apesar desse entendimento mais otimista acerca da possibilidade de salvação de um não evangelizado, eu volto a dizer, é fundamental nós irmos, pois não há nada melhor do que um missionário devidamente preparado pregando o evangelho de forma clara e contextualizada, porque sendo assim, a probabilidade de conversão ela aumenta muito. Quero deixar um beijo para minha querida esposa, minha incentivadora, que está sempre comigo, e para o meu amigo Vinícius, do Instagram, Maranata Vem Jesus, tá bom? É isso. Obrigado, Kaique, pelo carinho, por atender o nosso convite também. Os contatos do Kaique também todos à sua disposição, tá certo? E depois, quando o Ronaldo descer, que você dá uma bronca nele, porque ele não te avisou que hoje era o dia do azul, né? Só, tá vendo? Ele não te avisou. Pega no pé dele depois. Brincadeira, viu? Brincadeira. Vamos encerrar o programa de hoje? Coloca aí o resultado parcial. Não, resultado parcial não. Resultado final da nossa enquete. Por favor, quem nunca ouviu o Evangelho, será? 46% responderam que será salvo. 54% responderam que será condenado, segundo o Instituto de Pesquisa DataEber. Nós temos um empate técnico. 4 para lá, 4 para cá, empatou. Mas obrigado a você que participou, obrigado a você que votou. Sempre muito importante contar com a sua colaboração, com a sua participação. Um forte abraço a você, muito obrigado pelo carinho com o programa. Amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!